Olá, queridos e queridas alunas. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês onde estiverem. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa aula. Deus de graça e bondade, muito obrigado por estar aqui, Senhor. Abençoe cada aluna em nossas vidas, Senhor Jesus, as famílias de cada aluno, de cada aluna, e abençoe nosso país. Deus eterno, confiamos em Ti e esperamos muito em Ti. Abençoe-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém. Então está aqui, Colégio Adventista, professor Eliarte, esse que vos fala. Vamos lá. Passando aqui. Ainda estou um pouco assim, vamos dizer que é meio estranho com esse laser aqui, porque estamos em uma nova fase, não é isso, queridos? As aulas não podem parar. Vamos continuar. Conto com a compreensão de todos. Estamos em fase de adaptação. O nome certo é esse. Vamos tratar sobre o Neolítico. O Neolítico é um assunto já bem assim, como eu posso dizer, é um assunto que alguns alunos já viram, não sei se lembram ainda realmente o significado do Neolítico, né? E se trata de uma revolução agrícola na pré-história. Tem aqui uma definição aqui, ó, Neolítico ou período da Pedra Polida. É um período histórico que vai aproximadamente do 5º milênio a.C., com o início da sedentarização e surgimento da agricultura ao 3º milênio a.C., dando lugar à Idade dos Metais. Não se aplica à pré-história europeia nem à americana. O que vem a ser essa sedentarização que foi lida aí no texto? A definição da sedentarização é o seguinte: é um termo aplicado à transição cultural da colonização nômade. Foi que esse povo aqui que vivia nesse período neolítico era chamado de nômades, certinho? E característica, tem várias características aqui, eles passaram também nesse período, ó, começou a domesticação de animais, o dromedário, cabra, boi, o cão. O trabalho passa a ser dividido. Então, você deu uma lida nesse texto, que fala também a disponibilidade de alimentos permite também a população, as populações um aumento de tempo de lazer e a necessidade de armazenar alimentos e as sementes para o cultivo leva à criação de peças de cerâmicas. Então, parece ser rápido, mas essa não foi uma evolução assim tão rápida, tá? Surgiram também o comércio com o aparecimento de dinheiro. Parece também ter sido tão rápido, mas não foi tão rápido assim. Teve um tempo que facilita a troca de materiais e que começou a ser, na época, baseado em sementes. As sementes diferenciadas, uma das outras tinham cada tipo seu valor. Uma aldeia, ao produzir mais do que o necessário, e para não perder grande parte da produção que não iria ser utilizada, troca o excesso por peças de artesanato, roupas e outros utensílios com outras aldeias. Essa era a forma deles. Isso no Alasca ainda acontece, tá, gente? É incrível. Tem um programa da Discovery que eles ainda fazem isso com alimentos, com peças de roupa, com alguns objetos ainda fazem isso. No meio dos índios isso ainda é bem comum, essa troca, né? Nessa altura, os humanos deixaram de usar peles de animais como vestimenta, que pelo seu peso dificultavam a caça e muitas outras atividades, e passam a usar roupas de tecido de lã, linho, algodão, mais confortáveis e leves. A Revolução Neolítica. Essa revolução neolítica, ela se dá aqui, pessoal. O que eu li lá no início, ó, agricultura. Então não tem muito o que você pensar sobre isso, não, sobre essa revolução. Se dá aqui, ó, na agricultura, e nessa agricultura vem algumas características que foi gerando, entendeu? Nessa agricultura. A revolução neolítica durou por volta de aqui 10 mil anos
e seus principais pontos são, vamos ler aqui, ó, a crosta terrestre se aquece, né, aumentando o nível dos mares, e o resultado aqui, laser, e o resultado em alterações climáticas. Formam-se grandes rios e desertos, além de florestas temperadas e tropicais. A segunda característica aqui, animais de grande porte desaparecem e dão origem à fauna. Parece o dilúvio, né, pessoal? Que conhecemos hoje. A fauna que conhecemos hoje. Completei aqui. A vida vegetal modifica-se, favorecendo a sobrevivência humana. A próxima característica, dão-se grandes conquistas técnicas do ser humano como aliadas às transformações do ambiente, nos permitem controlar gradativamente a natureza. O ser humano e destruir também, né? O ser humano aprende aos poucos a produzir plantas, domesticar animais, como já foi lido, e armazenar alimentos. A agricultura e a domesticação de animais favorece um sensível aumento populacional em grandes regiões. Amplia-se conquistas técnicas, como já foi lido, como a produção de cerâmica. Os povos aprendem aos poucos como organizar o trabalho em sistemas cooperativos. Como é que é esse sistemas cooperativos? Teacher. Esses sistemas cooperativos, pessoal, os meus pais e avós, eles ainda acompanharam isso. Não é que eles sejam pré-históricos, não, porque isso passou de geração de pai para filho, né? Eles, quando vão cultivar a roça, brocar ou colher, uma semana um vai para a roça, vamos supor, eu e o Eugênio, né? Ou eu mais o Haroldo aí, ó. 3 donos de roças. Aí eu chego pro Haroldo e digo, Haroldo, você me ajuda nessa semana a eu colher meu alimento, que na semana que vem eu vou te ajudar na tua roça. Então havia essa organização, é bem interessante. E eles trabalhavam na roça um do outro, né? Na colheita ou no período de plantar, acontecia essa organização social. Os estudiosos acreditam que, como o ser humano da idade da pedra não conhecia a escrita, ele gravava desenho nas paredes de cavernas. Então, os estudiosos eles acreditam, eles não têm certeza, tá bom, pessoal? Vocês não são meros receptores. Pesquisem, estudem e verifiquem alguns assuntos que porventura venham causar dúvida em você, tá bom? Você não é só um depósito de estar jogando conteúdo para você, não. Então, cavernas utilizadas como meio de comunicação. Né? O Neolítico, pelo fato de ter sido o último período da pré-história, ou pré-histórico, terminou com o surgimento da escrita. Então, a escrita ela começou a surgir. A transição do Neolítico para a Idade dos Metais caracterizou a transformação da pré-história para a história. Acredito que se tivesse um desenhista, um pintor, a história seria contada. Eu acho que poderia. Faltaria alguma coisa com certeza, mas ela ganharia contornos diferentes, né? Que nós vamos ver aqui na leitura para frente, parece que passou tudo rápido, mas na verdade foram anos, ou por não dizer décadas, né? Período Mesolítico, por volta de 10.000 a.C., ou seja, há cerca de 12.000 anos no período Mesolítico. Deram-se várias transformações climáticas, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Essa transformação há muito tempo. Transformações climáticas aqui, que viriam a criar condições favoráveis para a prática da agricultura e a criação de animais. A invenção da agricultura ocorreu nos vales férteis dos grandes rios do Oriente, próximo em uma região chamada de Crescente Fértil. Prossigamos. No 8º milênio a.C. já se cultivava cereais como o trigo, a cevada, o feijão, o milho, o arroz. Foram das primeiras culturas que o homem realizou. Na mesma época, os animais como o cão, o carneiro ou a cabra já eram domesticados. O homem passou assim de nômade para agricultor e pastor de ovelhas. Cria-se assim um novo tipo de economia, chamada de economia da produção. Isso aqui ainda, como eu falei agora há pouco, existe, viu, pessoal? Nos lugares mais remotos ainda existe essa economia de produção.
em que os seres humanos já sabem produzir os alimentos necessários à sua sobrevivência, graças à criação de animais e o cultivo da terra. Passando. Com a criação de animais, a agricultura, a economia no Neolítico. Com a criação de animais e a agricultura, o homem sentiu-se a necessidade de fixar em um lugar, né? Ou a um lugar. Surgiram assim as primeiras aldeias, naturalmente juntas ou próximas umas das outras, ou próximo dos rios, como Nilo, Eufrates, Tigre, era no Oriente, tá pessoal? Por isso que tem esses rios aqui conhecidos nossos da Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe. Devido à necessidade da água para regar, fertilizar os campos. No entanto, há também aldeias em planaltos, como esse nome aqui. Alguém pode me dizer aí? Brincadeira. Catalunha. Será que é isso? Cataluic. Na Anatólia. Na Anatólia. Então vamos passar aqui. Aqui parece o texto anterior, mas tem as diferenças, tá? Com a criação das aldeias e com a nova economia surgiu a chamada de divisão do trabalho e a diferenciação social. Esses dois novos mecanismos de sobrevivência baseiam-se no sexo e na idade. Os mais velhos exerciam autoridade sobre os mais novos, enquanto que os homens se dedicavam aos rebanhos e à caça. As mulheres praticavam a agricultura, os homens também praticavam também. E encarregavam-se das tarefas domésticas, assim como na Revolução Neolítica. Com a criação dos aldeamentos, a população cresceu. À medida que isso aconteceu, as tarefas e a divisão do trabalho foram se tornando mais complexas. E foi tendo uma evolução. Enquanto uns produziam e cuidavam do gado da terra, outros dedicavam-se à criação de vestuários e à defesa do território. Assim, os guerreiros, curandeiros, os sacerdotes passaram a ter mais autoridade sobre os outros, destacando assim a diferenciação social. Aí começou essa questão da cultura, né, dentro de um contexto social. Vamos passar aqui. Ó, terminou. Voltando. E aqui parece, pessoal, sacerdotes, parece, lembra, né, o povo do Egito, né, o povo de Israel no Egito. Então, assim, há controvérsias em toda essa história. Ela não está em sua totalidade, eu acredito que não. Mas como eu falei para vocês, vocês não são meros receptores. Sejam curiosos e pesquisem, tá bom? Fica com Deus. O Senhor Jesus ama cada um de vocês.